para que trilhemos o caminho do bem, para que abracemos as boas resoluções no nosso dia a dia, na nossa vida. Pedimos, Senhor, que nesse momento de reunião fraterna, possamos expandir o nosso amor, nosso coração, que o seu amor se faça sentir através de nós, que as suas palavras possam nos acalentar, nos renovar as esperanças, e que possamos também sair renovados dessa palestra de hoje, aurindo conhecimento que nos ajudarão na nossa jornada, transformando também a vida daqueles que nos rodeiam, que dividem conosco as suas vidas, no trabalho, no lar, na convivência social. Pedimos, Senhor, que nos inspire a cada instante de nossas vidas, para que possamos refletir a vossa divina luz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, todo mundo está conseguindo ouvir, né? Está tudo bem? Sim, Marcos, está perfeito. Ok. Então, o nosso tema de hoje, né, que a gente selecionou para hoje, para nossos estudos, qual o limite das reencarnações? Certo, Eleodoro, boa noite, seja bem-vindo. É um tema que, assim, por mais curto que possa parecer, né, ele é profundamente ligado à nossa doutrina, né, e me parece que isso, um pouco exclusivamente a doutrina espírita, embora outras vertentes religiosas orientais também já encontrem na reencarnação, né, um dogma. Nesse aspecto, né, Kardec vai perguntar aos espíritos, né, se há um limite para as reencarnações. Qual o limite das reencarnações, considerando que é um dogma espírita, né? Um dogma, a rigor, se a gente for analisar, é algo que é imposto, né, pelas religiões, né, como Assunção de Maria, alguma coisa assim na Igreja Católica. São questões que são fundamentais, né, e muitas vezes são inquestionáveis, né, dentro da especificamente da religião a que o dogma se refira. No nosso caso, um dos dogmas é a reencarnação. Embora ele não seja revelado, né, pelos espíritos, e a gente o aceite como uma lei, né, há evidências, né, no transcorrer da existência do próprio espiritismo, desde o surgimento do espiritismo, de espíritos que manifestam suas vidas anteriores, né, dizendo que não é simplesmente um dogma, né, mas que é uma realidade para nós. Então, o processo reencarnatório, né, ele é manifesto, embora não haja uma metodologia científica para pesquisar, para estudar esse fenômeno reencarnatório, né, para nós não é simplesmente um dogma, mas é uma realidade que a gente se depara na literatura espírita com diversas situações, diversos exemplos do processo da reencarnação. Crianças que lembram de vidas pregressas, pessoas que lembram de outras vidas, de outras passagens, principalmente aqueles que desenvolvem habilidades, como, por exemplo, a música, sem nunca ter chegado perto de um instrumento musical, outros da literatura, e assim há uma quase infinidade de exemplos, né, que nos trazem à mostra, que nos revelam, portanto, a existência da reencarnação. E parece que para nós todos é uma questão que já é nata, né, já é natural para a gente, a questão reencarnatória. Se não é, pelo menos a vida após a morte para a gente já é uma questão mais natural, né? A gente
todos nós, acho que da casa espírita, desde pequeno, já acreditavam na sobrevivência da alma, além da vida corpórea. Muito bem. Então, Kardec ele vai explorar justamente esse dogma espírita relativo à reencarnação. Ele, como pesquisador, não faz esse questionamento à guisa de brincadeira nem nada, mas como lhe é permitido investigar todas as facetas do espiritismo e suas características, ele pergunta, então, aos espíritos qual é o limite das reencarnações. Muito bem. A resposta, ela não é tão simples como a gente imagina, né? Talvez Kardec a tenha formulado de uma maneira mais objetiva para que nós tenhamos uma perspectiva do nosso futuro, né? Então, assim, num ponto de vista mais material. E quem responde a Kardec é o espírito de São Luís, né? E o espírito de São Luís vem dizer para ele que, olha, quase não há limite para as reencarnações, né? Quase não há limite para as reencarnações. Porque o ser humano, ele evolui sua mente, evolui o seu aspecto sentimental, sua questão moral, né? Então, a cada transição nossa pelo planeta, alguma coisa nós adquirimos, né? E em patrimônio interno nosso, né? Que vai nos conduzir à perfeição. Mas é impossível que a gente conquiste todas as qualidades, todas as virtudes necessárias à perfeição numa só existência, né? E fica, né, uma pergunta: quantas vidas, né, tem o espírito? A gente podia até ter começado a palestra fazendo essa pergunta, né? Quantas vidas tem o espírito? O espírito tem uma vida só, né? Tem várias existências reencarnadas, né? Esse é o dogma espírita, mas a existência, a vida dele é uma só, né? Criado ignorante, vai se elevando através dessas sucessivas reencarnações, né? Treinando, exercitando suas potencialidades, suas qualidades, virtudes, suas características. E por isso, né, que não é possível que a gente atinja a perfeição de uma única vida, de uma única vez. Tanto porque, muito provavelmente, são infinitas, né, ou quase infinitas, as virtudes a serem desenvolvidas por nós, e o nível, né, a que devemos levar cada uma dessas virtudes pode ser também infinito. Então, necessário é que nós passemos pelo processo reencarnatório, no qual nós vamos exercitar cada uma dessas qualidades, vamos desenvolver outras potencialidades, etc. Então, se nesse aspecto, né, a gente tende à perfeição, ao infinito, e a quantidade também, o número de virtudes e de qualidades ao infinito, me parece que não há limite para a reencarnação, né? Me parece. Mas o que São Luís diz é o seguinte, que o ser humano, ele evolui, né? Então, a gente já tinha comentado isso. Evolui a cada reencarnação, a cada nova existência no planeta, etc. Até que, em determinadas situações, o seu próprio veículo corpóreo, o seu próprio veículo carnal, também começa a evoluir. Então, aquele espírito que já melhorou, já começa a necessitar de um envoltório carnal ou físico um pouco mais sutil. E essa sutileza do nosso corpo também vai aumentando à medida que nós evoluímos e passamos a habitar outros mundos, certo? Se com o corpo acontece isso, também acontece com o corpo espiritual, ou com o revestimento, né, do espírito, o nosso perispírito. À medida que nós evoluímos, nosso perispírito também
vai se tornando mais fluido, mais diáfano, um pouco mais sutil, né? Menos denso. E o nosso corpo também, né? Nós exigimos, a partir daí, exigimos no sentido assim, de carecemos, né? Precisamos, a partir daí, de um novo corpo também adequado a essas novas características, que possamos expressar as nossas novas virtudes e qualidades através de um outro veículo físico. E esse veículo físico também vem sendo desenvolvido e purificado a tal ponto, né, de, em determinados mundos elevados, eles já se assemelharem muito ao próprio perispírito. Perispírito, que, por sua vez, também já foi depurado, né? Então, futuramente, em outros mundos, nosso corpo físico vai ser muito parecido com o nosso perispírito que carregamos aqui na Terra. E o nosso perispírito já vai estar muito mais, muito menos denso, né? Mais etéreo. Até que chega um determinado instante em que nós não precisaremos mais conter, né, o espírito, né? A natureza, a inteligência divina já permite que nos libertemos do próprio perispírito, tornando-nos, então, espíritos puros, certo? Então, aparentemente, como a jornada é longa, né? Como a jornada é longa, e nós vivemos ainda num planeta bastante grosseiro, bastante rebaixado em termos morais, em termos intelectuais, etc. Então, nos parece que até atingirmos esse grau de perfeição, vai um longo caminho e vai um tempo muito grande. Por outro lado, né, ele diz, olha, é assim que funciona, né? O Espírito de São Luís diz que é assim que funciona. Mas, se você se refere às reencarnações como atendes aí na Terra, né, ao vosso corpo grosseiro, às vossas lidas, né, diárias, etc., essas sim, vamos dizer que tem um fim, né? Elas são finitas. Então, existe um limite para as reencarnações aqui na Terra. Da mesma forma, né, que para que a gente precise se desvincular do processo reencarnatório, do círculo, né? Se eu não me engano, no Oriente chama-se Sansara, o ciclo das reencarnações, né? E para que a gente se liberte do Sansara, é necessário que nós cultivemos o nosso lado espiritual, que nós possamos fazer um foco maior na nossa existência, na evolução moral e espiritual nossa, né? Quer dizer, ou seja, a evolução moral, né? E o nosso aspecto de sentimentos, elevar nossos sentimentos, né? E deixando para trás a questão do ego, do orgulho, né? À medida que nós vamos nos desenvolvendo, libertando-nos de nós mesmos, né, a gente começa a olhar para fora. Quando nós olhamos para dentro, para nós, quando o ego fala mais alto, parece que nós nos fechamos. E aí parece que há como que um aumento da densidade, né, da estrutura física que nos deveria comportar. Então, um corpo mais denso. Quanto mais egoísta, quanto mais voltado a mim mesmo, mais densa a minha matéria. Então, nós temos essa questão do desenvolvimento moral e do desenvolvimento espiritual, né? Mas essa jornada, embora o ser humano, né, como Kardec foi explorar esse tema, né, analogamente, todos nós somos impelidos a procurar algo além de nós, né? Compreender a nossa existência. Desculpa. Compreender, buscar compreender o que nós fazemos aqui. É uma questão até filosófica, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É uma questão filosófica respondida pelo Espiritismo, né? É um dos tripés do Espiritismo
é a questão da filosofia na nossa vida. Então, somos impelidos, né? Impelidos a resolver nossos problemas no cotidiano, impelidos a desenvolver nosso intelecto de maneira que consigamos resolver esses problemas. E, por outro lado, muitas vezes nós negligenciamos o aspecto dos sentimentos, né? O aspecto moral, o aspecto do amor ao próximo, reconhecer que o outro, que faz parte desse planeta também, é filho do mesmo Criador, filho do mesmo Pai. Então, quando a gente começa a perceber que há é uma diversidade muito grande nas aptidões, né, nas inclinações, nas habilidades das pessoas, nós reconhecemos, né, que Deus é grandioso e podemos dizer o seguinte, que cada um manifesta aquela habilidade que está em exercício, assim como nós, né? Nós todos, né, nós estamos manifestando aqui no planeta aquilo que nós necessitamos exercitar. Então, nossa manifestação no planeta é justamente na cooperação da construção divina, né? Não só na construção de nós mesmos, como seres, né, que almejam a perfeição, mas também em relação ao outro, né? Quando nós nos esquecemos de nós mesmos e olhamos mais a carência, as necessidades do próximo, aí sim nós estamos conseguindo fazer a construção de alguma coisa em nós, de algo elevado em nós mesmos, mesmo que a gente não perceba. Então, porque é um exercício, né? A gente costuma dizer o seguinte: como é que a criança escreve, né? Como é que a criança começa a escrever? Na minha época, e lá vai muito tempo, né? Desde que eu era criança, existia aqueles cadernos de caligrafia, né? Então, você exercitava letra minúscula, letra maiúscula, etc. Então, o exercício diário fazia com que você atingisse a, a perfeição, não vou dizer a perfeição, mas o melhor que você conseguiria fazer, né, a partir do exercício, se exercitando. E o mesmo acontece com as nossas potencialidades divinas, com as nossas potencialidades angélicas, né, que Deus deu a todos nós. Oi, Marcos. Você está me ouvindo? Que aqui travou o teu áudio. Oi, oi. Só um minuto. Eu acho que travou a internet dele lá. Só um minuto. Montanha. Oi. Oi, Marcos. Tua internet está travada aqui para gente. Você me ouve? Me dá um sim no celular. Wanda aqui.
Oi, Marcos. Está me ouvindo agora? Pode continuar. Sim, sim. Pode continuar, então. Bom, tá. Muito bem. A gente estava iniciando aqui a respeito do Sermão da Montanha, né? Uma das mais belas obras sacras do mundo, né? Em que Jesus disse, em uma das passagens, né? Em uma das bem-aventuranças, bem-aventuranças quer dizer felicidades, né? Então, bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, aqui reino dos céus. Então, aqui ele já começa a falar de uma vida após a vida corpórea. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqui há outro aspecto também, né, de aquele que é pacífico, né, manso, que não busca o conflito, que já são destinados a viver nessa terra, que vai ser o planeta de regeneração, né, hoje é de provas e expiações. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, é os espíritos perfeitos, né? Então, quando atingirmos a perfeição, poderemos, então, nos libertar de toda a matéria, etc. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, talvez seja uma das mais significativas passagem que se refere ao processo reencarnatório. Mas aqui, vamos levantar outra questão. Quando nós perguntamos, Kardec, ele fez a pergunta com relação aos limites da reencarnação, porque é um pesquisador, né? Como a gente disse, ele não fez a guisa de curiosidade nem nada. Mas, muitas vezes, nós colocamos qual o limite da reencarnação como se a gente não suportasse mais viver. Ah, não suporto mais, será que isso não tem fim? Tal? Até quando que vai? Acontece que quando a gente evolui, quando nós vamos evoluindo, lá na frente, né, a gente evolui não só intelectualmente, mas no aspecto moral, no aspecto do sentimento, do amor ao próximo. E quando o amor se expande, né, talvez o que a gente tenha de mais próximo do amor maior seja o amor materno, né? Então, dando o exemplo assim de uma mãe que vê um filho em apuros, ela larga tudo em socorro dele. E mais ou menos, talvez, né, eu vou ter uma suposição minha, é o que acontece com os espíritos já evoluídos, que mesmo sem precisarem, né, reencarnar, já tendo atingido o limite das reencarnações, eles voltam à Terra, né, reencarnados para tentar conduzir a humanidade a um outro patamar. A gente tem ouvido falar, né, que os espíritos serão retirados da Terra, vão ser levados para algum planeta inferior, né, onde vão ter que reiniciar toda a questão de convivência, etc. Tal. E muitas vezes nós vamos pedir para ir para esses planetas inferiores também, para que a gente possa auxiliar a construir, né, uma humanidade mais voltada à espiritualidade num novo planeta. Então, a preocupação com o limite reencarnatório, né? Muitas vezes o nosso limite é uma questão até de egoísmo, diferente do que fez Kardec, que ele estava fazendo uma pesquisa, né? Mas muitas vezes a nossa necessidade de que, eu quero saber se já vou terminar meu processo reencarnatório, é uma questão de egoísmo que muitas vezes até prende a gente um pouco mais no planeta, né? Então, se a gente se desprenda e se considere como espírito, né, que somos, né, que vivemos ora aqui, ora no plano espiritual, quando deixamos esse corpo na hora do sono, ou mesmo quando estamos na erraticidade. Um exemplo de que nós somos muito materializados, acho que até já falei isso uma vez, é que havia na época, um certo tempo atrás, uma terapia, né? Era a terapia das vidas passadas, acho que todos já ouviram falar, né? Não é uma coisa recomendada pelo espiritismo, né? Era uma hipnose, você regressava a outra vida passada e para tentar resolver algum problema psicológico, etc., que a gente manifesta nessa vida.
Ocorre o seguinte, que os pacientes, quando eram hipnotizados e retornavam à outra vida, não faziam alusão, não faziam referência nenhuma ao período de erraticidade. O que é erraticidade? É o período que a gente fica no espaço entre uma encarnação e outra. Então, o espírito errante não é aquele que vive errando, né? É aquele que está fora do corpo físico. Pode até errar, né? Sim, mas a rigor, o espírito na erraticidade é o que está. Mas nenhum dos casos, né, que a gente lia nos livros de terapia de vida passada fazia referência a esse período entre uma encarnação e outra. Por quê? Porque aí os espíritos explicam. Nós somos muito condicionados à matéria, muito condicionados à matéria. Né? Tudo que há para a gente, a questão financeira, a questão de saúde física, a questão afetiva, todas essas questões nos condicionam a viver só na matéria. Então, quando a pessoa era hipnotizada e fazia uma regressão de vida passada, ela desconsiderava, ela simplesmente desprezava o que ela viveu entre as vidas, né? Aquele período que ela passou na erraticidade. Então, nós temos que conquistar, de fato, a nossa espiritualidade. Independente se nós estejamos encarnados ou não, ou desencarnados, vamos manifestar o nosso lado espiritual, né? Manifestar as nossas potencialidades e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para colocar em exercício essas qualidades. Meus amigos, fica aberto para comentários, né? Correções também. Às vezes a gente comete algum ato falho, mas eu agradeço e deixo aberto o microfone para que vocês possam fazer algum comentário, colocar algum exemplo, alguma coisa assim, tá bom? Quem quiser levantar a mão,